Olá a todos, e o vídeo de hoje vai ser sobre IAM sem supra de ST e angina estável, né? Então faz parte aí dos 3 diagnósticos possíveis de síndrome coronariana aguda e já tem um vídeo sobre IAM com supra postado antes disso. Pessoal, lembrando de curtir o canal, fazer comentário, compartilhar com alguém, algum colega que precise desse tipo de informação também. Ativar a barra de notificação, que sempre que houver uma mudança de prática clínica, alguma novidade, eu tenho que atualizar esses vídeos. Então, pode ajudar o canal, vamos fazer isso aí. Qualquer coisa eu estou à disposição aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá, IAM sem supra. Apresentação ou angina instável. Apresentação típica, o paciente vai ter dor precordial, característica circunstritiva, irradia para o membro superior esquerdo ou mandíbula, agravada pelo esforço. Então, indistinguível, talvez, o IAM com supra, vai ser só o eletro que a gente vai ver isso, mas a gente sempre tem que pensar em uma síndrome coronariana aguda quando um ou mais desses sintomas estiverem presentes, tá? Ainda mais com essa característica, tá bom? Vai se associar com esforço respiratório, diaforese, aquela sudorese fria, fraqueza e ansiedade. Você vê o paciente assim, suando frio, ansioso, com medo, às vezes nem sabe bem de quê, e é uma apresentação típica do paciente que está com uma síndrome coronariana aguda, tá? Lembrar que toda dor precordial, às vezes até torácica, tá? E até epigastro, atípica, ou seja, que não tem aquelas características que eu falei anteriormente, principalmente em paciente que tem fator de risco, ou seja, idoso, hipertenso, diabético, dislipidêmico, tem que pensar em síndrome coronariana aguda, tá, gente? Pode ser um IAM sem supra ou um angina instável, sim. E a gente vai pedir os exames para fazer esse diagnóstico ou descartá-los, tá? Então nunca esqueça isso. Dor precordial ou torácica, no paciente com esses fatores de risco, sempre pense em IAM com supra, sem supra, angina instável, tá? E as apresentações atípicas, tá? Que comumente é raro, mas as mais comuns são epigastralgia. Então, o paciente com fator de risco com epigastralgia, não deixa de pedir um eletro, não, tá? Pode cometer um erro grave se você não fizer isso. Dispneia, fica como equivalente anginoso. E confusão mental aguda, às vezes até rebaixamento. É mais raro, mas pode acontecer. Então, todo mundo com fator de risco que chega com um desses ou mais desses sintomas atípicos aqui, vocês vão pedir um eletro e pensar em IAM sem supra, com supra e angina instável, tá? Cuidado, em pacientes idosos, mulheres e diabéticos. São os pacientes que têm a apresentação atípica comumente, tá? E lembrar que paciente diabético chega com síncope, sudorese, sem uma explicação, pede eletro, tá? E mulher pode ter uma apresentação diferente, a dor sem característica, tá? Idoso pode usar algumas medicações tipo beta-block, ou alguma medicação no pós-operatório que estava anestesiado. Isso pode confundir muito e isso atrasa o diagnóstico, tá? Então, nesses 3 grupos de pacientes, vocês vão ter um cuidado redobrado e o pessoal brinca, espirrou, faz um eletro. Mas, ou seja, apresentou algum sintoma atípico desses que eu falei, você vai fazer um eletro, talvez em enzimas cardíacas, tá bom? Então, pensou nisso, tem que ter um ECG de 12 derivações nos primeiros 10 minutos de atendimento, obrigatoriamente, tá? E o ECG vai vir assim, vai vir um infra de ST, igual vocês estão vendo nesse exemplo aqui, tá? Uma onda T invertida, pode ser difusamente ou localizada, alterações eletrocardiográficas inespecíficas, tá? Não vai excluir o IAM sem supra e angina instável, tá? Então, vocês vão pedir o eletro, vai ser essa a apresentação do eletro, tá? Para a gente caracterizar melhor, ou seja, quando a suspeita aumenta de IAM sem supra ou angina instável, vai ter um infra de ST menor que 0,5 milímetros, né? Maior, na verdade, né? Que 0,5 milímetros em 2 derivações consecutivas, e onda T invertida mais que 1 milímetro, em 2 derivações consecutivas, tá bom? Então vocês vão ver mais ou menos isso aqui. Se um paciente com apresentação típica ou atípica tiver uma apresentação elétrica cardiográfica dessa, tem que pensar obrigatoriamente em IAM sem supra ou angina instável, tá? Lembrar da localização da isquemia, no caso, então se for de V1 a V6, vai ser parede anterior extensa, V1 a V2 anteroseptal, D1, AVL, V5 e V6, a gente tem que pensar em parede lateral, D2, D3 e AVF, pensar em parede inferior, tá? Um cuidado é essa inversão de onda T que a gente vê aqui em V1, tá? E V2, tá bom? V1 e V2, e a gente tem que pensar em infarto posterior, tá? Então tem que pedir V7, V8 e V9. Então toda vez que tem inversão de onda T, pense em infarto com supra posterior, pede V7, V8 e V9, tá bom? E se vier supra nessas derivações, a gente fecha o diagnóstico de infarto com supra posterior, tá? Você desculpa aqui, gente, mas eu coloquei
o eletro de infarto de ventrículo direito, né? Mas isso é tranquilo, tá bom? Bom que vocês exemplificam também. Se o ECG que você pediu inicialmente tiver alterações inespecíficas, deixa o paciente lá, observa, dor torácica, dor precordial, aquelas apresentações atípicas, 15 a 30 minutos depois, obrigatoriamente, peça outro eletro, tá? Aí pode aparecer essa inversão de onda T, depressão do segmento supra-ST, e a gente fechar o diagnóstico de AIM sem supra ou angina instável, tá? Quase sempre nesses casos a gente vai pedir o protocolo de dor torácica, que inclui, né, além de um eletro de 12 derivações a cada 3 horas, em geral a gente faz 3 eletros, né, de 3 em 3 horas, CKMB e troponina, a cada 3 a 6 horas, tá? Inicialmente, a apresentação inicial, o infarto sem supra é indistinguível da angina estável, tá? Que a angina estável é a mesma apresentação, só que a diferença é que os marcadores cardíacos, as enzimas cardíacas, não vão estar positivas, tá? Mas os achados eletrocardiográficos e clínicos vão ser os mesmos. Então, a enzima vai ajudar a gente a distinguir qual dessas duas apresentações de síndrome coronariana aguda está acontecendo. Lembrar que nas primeiras horas do início dos sintomas são indistinguíveis mesmo, porque a troponina nem a CKMB vai positivar na primeira, segunda hora, a partir da terceira que começa, tá? Até por isso você faz essa curva de enzimas cardíacas. Coloca no protocolo de dor torácica, porque a cada 3 a 6 horas você vai fazer tanto um eletro quanto a curva de enzimas cardíacas, tá bom? Vai pedir outros exames complementares, obrigatoriamente, em todo paciente com esse diagnóstico, né? Angina com supra instável ou infarto sem supra. Vai pedir hemograma, coagulograma, essencial para conduzir o paciente, principalmente coagulograma, função renal, íons, gasometria e raio-x. Tem que pedir obrigatoriamente. Pensar sempre nos diagnósticos diferenciais. Eu sempre deixo esses aqui, porque esses, se você errar o diagnóstico, o paciente pode morrer, tá? Então, lembre sempre que quando eu pensei em uma angina instável ou infarto sem supra, pode ser, na verdade, um tromboembolismo pulmonar, tá? Então, eu vou aguçar meu raciocínio clínico, avaliar todos os exames para ver se não é isso. Pode ser um pneumotórax hipertensivo, então, aquele raio-x que você pediu lá com um exame obrigatório vai ser definidor, tá? Pode ser uma dissecção aguda de aorta, tá? Em geral, o raio-x vai vir um alargamento de mediastino, o paciente pode ter déficit de pulso e a dor torácica lancinante com irradiação para o dorso, tá? Ou pode ser uma úlcera péptica perfurada, que seria mais epigastralgia, mas evolui com abdômen tábua praticamente, né? Fica muito irritante, uma peritonite muito irritante por causa do ácido clorídrico do estômago, tá bom? Essencial, você sempre tem que ter esses 4 diagnósticos na cabeça em todo paciente que eu estou suspeitando de síndrome coronariana aguda, tá? Porque se for um deles eu errar, o paciente realmente pode morrer, tá? Aí tem os outros diagnósticos que são importantes, só que são menos comuns, vamos falar assim. Em geral, se você passar batido nos primeiros dias, horas, não vai gerar um grande prejuízo e risco para o paciente não, tá? Que é a miocardite e a cardiomiopatia de estresse, né? O Takotsubo, que é raro, tá? Fala-se que alguns estudos mostram 5% dos pacientes que chegam com dor torácica, né, dor precordial, na verdade é uma cardiomiopatia de estresse, tá? Ou seja, a minoria, a maioria vai ser placa de ateroma que rompeu mesmo e fez uma angina instável ou um infarto sem supra, tá bom? Vocês vão pedir sempre CKMB e troponina. A troponina é mais específica, tá? Então, tem que lembrar que toda vez que a troponina aumenta, existem outras causas que sempre devem ser consideradas. Na prática, mais comum é essa aqui, ó, sepse, hipóxia, hipoperfusão tecidual. Você vai lá, olha o paciente, está lá, choque séptico refratário, nora 50, vasopressina, aquela perfusão tissular toda ruim, muitas vezes oligúrico, fazendo insuficiência renal, faz uma troponina e vai estar elevada, gente. Então, assim, tem que ter essa contextualização no atendimento do paciente, tá? Às vezes o laboratório te liga, ó, tem uma troponina positiva aqui. Quando você olha, o paciente está nessas condições, então é muito mais provável que seja por causa disso, da sepse, da hipóxia, da perfusão, e a própria insuficiência renal, do que de uma síndrome coronariana aguda. Diferente do caso de um paciente que chega com dor precordial lá, típica ou atípica, e tem aqueles achados no eletro e a troponina está positiva, tá? Aí é diferente, tá? Fibrilação atrial de alta resposta está lá com 170 de frequência. É claro que a troponina vai aumentar, tá? Insuficiência cardíaca e tromboembolismo pulmonar. Então é um diagnóstico diferencial importante, tá bom? Então sempre lembrar que quando vier uma troponina positiva, desses 6 causas outras, né, de aumento de troponina que não é síndrome coronariana aguda, que não é infarto
sem supra, tá? Aí você vai contextualizar para o caso daquele paciente, sempre, tá bom? Em seguida, vocês vão fazer o atendimento inicial. Na verdade, está acontecendo concomitantemente com todo esse raciocínio aqui que a gente passou nos slides anteriores. Então, tem que monitorar o paciente ECG contínuo, tem que colocar oximetria de pulso para daí ver a necessidade de oxigênio ou não. E tem que pegar 2 acessos calibrosos, venosos periféricos, que é o 14, 16 ou 18, tá? Então, estudem os outros vídeos que a gente fala sobre isso. Vocês vão usar o O2 suplementar se a saturação vier menor que 90% ou então se o paciente tiver esforço respiratório, tá? Lembrando, gente, que a gente deve evitar hiperóxia, tá? Sabe-se que existe um possível efeito vasoconstritor em coronária se você deixa um PO2 muito elevado desnecessariamente, além de aumentar os custos e ser desconfortável para o paciente, um O2 em alto fluxo, uma cânula, tá bom? Então, antigamente, toda síndrome coronariana aguda, a gente ligava logo ao oxigênio. Hoje a indicação é se tiver menor que 90% ou esforço respiratório, e hiperóxia tem um possível efeito deletério, tá? Você vai fazer o ABCD primário, que vocês já sabem, assista um vídeo específico disso. As vias aéreas vocês vão deixar abertas, em geral está. A oxigenação vai deixar adequada. Uma maneira muito comum de síndrome coronariana aguda, né, infarto sem supra, angina estável, apresentar insuficiência respiratória é pelo edema agudo de pulmão cardiogênico. Se não for a única, né, quase sempre é isso, tá? Olhar a estabilidade hemodinâmica, se o paciente estiver chocado, quase sempre é um choque cardiogênico, então é uma isquemia tão grave que tem o miocárdio ali trabalhando com menos efetividade na contração cardíaca e causando um choque cardiogênico. E o nível de consciência vocês sempre vão olhar, mas quase sempre é o B ou o C, principalmente o C, que vai instabilizar o paciente com uma síndrome coronariana aguda, tá? A via aérea, o disability, o nível de consciência, em geral é secundário a uma alteração mais grave no B ou no C, tá? Aí, pessoal, uma vez se excluindo aqueles diagnósticos diferenciais e fechando o diagnóstico de uma síndrome coronariana aguda, que é o infarto sem supra, que vai vir aquelas alterações eletrocardiográficas e troponina positiva. Ou angina estável, que vem aquelas alterações eletrocardiográficas, mas enzima negativa, você vai fazer o tratamento medicamentoso, tá? Sempre. Coloca lá o AS 100 a 325 mg. É muito comum a gente pedir o paciente para mastigar 3 comprimidos de AS, tá? E depois você deixa pelo menos até no máximo 100 mg por dia, mas depois dessa dose de ataque, tá? Quando mastiga e engole, em geral, acontece picos séricos mais precoces do que só engolir, tá? Atorvastatina em alta dose, né? Estatina em alta dose, 80 mg de atorvastatina por dia, tá? Captopril, 12,5 VO de 12 em 12, principalmente se a isquemia for em região de parede anterior extensa. Metoprolol, você sempre vai ter que usar, 25 a 50 mg, VO de 12 em 12, a não ser que o paciente tenha contraindicações, como hipotensão, BAV a partir de 2º grau e DPLC ou asma descompensada, tá? Se não tiver isso, você vai usar sim metoprolol, porque melhora o prognóstico do paciente. Agora, lembrar que o paciente que está evoluindo com taquiarritmia ou hipertensão severa, você vai fazer o metoprolol venoso, tá? 5 mg EV a cada 15 minutos, repetindo até 3 doses, você consegue controlar essa taquicardia e hipertensão, aí você passa para o oral, tá? 25 a 50 VO de 12 em 12, se não houver contraindicação, que a gente já falou aqui, tá? Ticagrelor, então você vai usar 90 mg, um comprimido de 12 em 12, né? 180 mg, na ausência de contraindicações, que são AVE e AIT recente, e, claro, na ausência de hemorragia ativa. Ou então um clopidogrel, 300 a 600 mg VO em dose de ataque. Nos pacientes que têm histórico de AVE, AIT ou hemorragia ativa, porque o ticagrelor causa mais sangramentos, tá? Então, por isso que a alternativa dele é o clopidogrel, tá? Pessoal, mas tem uma particularidade. Toda vez que a AM sem supra ou angina estável, a gente não passa para todo paciente esse outro clopidogrel ou ticagrelor não, tá? Você vai avaliar o paciente. Se for paciente de alto risco, que a gente vai definir nos slides posteriores, ele vai ser submetido a uma angiocoronariografia, um CAT mesmo, um cateterismo precoce, que a gente considera nas primeiras 24 horas. Não prescreve não, tá? Em geral, a maioria dos plantonistas não prescreve nem ticagrelor, nem clopidogrel, e só depois de ver o resultado da angiocoronariografia, do CAT, que ele pode prescrever ou não. Depende da característica da placa, se é multivascular ou não, tá? Mas é muito comum a gente não prescrever nenhum desses dois até fazer o cateterismo, como a gente vai ver a anatomia das coronárias, tá? Nos pacientes de baixo risco intermediário, né? Baixo risco ou risco intermediário, que vão ser submetidos a uma angiocoronariografia letiva, não é nas primeiras 24 horas, talvez no final da internação, talvez até libere o paciente, tá?
depois de alguns dias de internado, de observação, você pode prescrever ou não ticagrelor ou clopidogrel, tá? Tudo baseado no risco de isquemia ou sangramento, tá? Então, assim, não é igual infarto com supra, que a gente sempre vai prescrever ou ticagrelor preferencialmente ou clopidogrel, tá? Aqui, em geral, a gente não prescreve, e se a gente prescreve é depois de um estudo com CAT, uma angiocoronariografia, tá? Deixar isso bem claro. Inibidores de glicoproteínas, tá? 2B3A, que principalmente o tirofiban, quase sempre, na maioria dos pacientes não tem indicação, a gente não faz, e quase sempre é baseado nos achados de alto risco que vê no CAT. Então o hemodinamicista vai lá, vê como é que é a característica da placa, da obstrução, e ele mesmo resolve prescrever, tá? Tirofiban, por exemplo. Então alto risco de trombose ou complicações do próprio CAT, o hemodinamicista vai lá e prescreve. Você tem que saber que pode ser utilizado, que tem essa indicação, mas o paciente chegando no plantão lá, você fazendo diagnóstico, estabilizando, começando tratamento medicamentoso e levando para hemodinâmica de emergência, nas primeiras 24 horas ou não, é o que você vai fazer. Então, assim, você prescrever lá como atendimento de plantonista o tirofiban é pouco provável ou quase impossível, tá? Mas vocês têm que saber que existe isso, tá bom? Heparina não fracionada. Então, todo paciente que for submetido a uma angiocoronariografia precoce, você vai fazer sim 60 unidades por quilo de peso de bolo de heparina não fracionada, que corresponde a adulto peso médio a 0,7 ml em bolos, seguido de 12 unidades por quilo por hora, que corresponde a 5 ml do frasco de heparina diluído em 245 de qualquer um desses soros e liga a 7 ml hora, tá? Então vai submeter ao cateterismo, faça a prescrição da heparina não fracionada, tá? Agora, nos pacientes que não vão ser submetidos à angiocoronariografia precoce, ou seja, o risco é baixo, intermediário, a gente opta por não fazer, aí você vai fazer aquele tratamento conservador, que é tudo aquilo que a gente falou, tá? E vai prescrever a inoxa, 1 mg por quilo subcutâneo de 12 em 12, tá? Fundoparinox é uma alternativa interessante, só que eu nem vou citar a dosagem, porque assim, em geral não é disponível na maioria dos hospitais de pequeno e médio porte, tá bom? Nitrato. Então, você fez tudo isso, é o principal, toda aquela prescrição medicamentosa, a gente falou. Aí, se o paciente persiste com dor precordial, e na ausência dessas 3 contraindicações do nitrato, que é o uso de sildenafila nas últimas 24, tadalafila nas últimas 36 horas, ou 48 para alguns, hipotensão ou infarto de VD, aí não pode ter isso. Se tiver um desses, simplesmente você não vai prescrever nitrato. Não tem, aí você vai prescrever nitroglicerina, tridil, 25 a 50, em 240 de soro fisiológico, EV na BI, que é 10 ml hora. Melhorou a questão da dor precordial, beleza. Se não, você pode aumentar para 20, por exemplo, e ir observando clinicamente, tá? A dose assim, 10 a 100 microgramas por quilo por minuto. Microgramas por minuto, gente, desculpa. Mas aí você vai fazendo na prática assim, põe 10, não melhorou, põe 20, olha, observa, e vai aumentando ou diminuindo conforme a necessidade, tá? A outra forma seria o Isordil, 5 mg sublingual, de 15 em 15 minutos até o controle da dor. A literatura fala que o Isordil sublingual é a escolha, a primeira escolha. Você começa sempre com o Isordil sublingual, aí você fez lá até 3 vezes, ou não controlou a dor, você passa para o Tridil, né, que é a nitroglicerina venosa. Na prática, muitas vezes a gente já inicia a nitroglicerina venosa, porque você tem disponibilidade lá da bomba de infusão, você consegue tatear melhor, né, a dose do nitrato, subindo, descendo, diminuindo, aumentando, ou mesmo suspendendo, tá? Então, por isso que a gente faz, embora a literatura fala que o Isordil sublingual é o nitrato de primeira escolha inicialmente, tá? Morfina, só se dor precordial refratária, mesmo após o nitrato. Você já fez todo aquele tratamento que a gente falou, fez o nitrato, e mesmo assim o paciente continua com dor, aí você vai na morfina. Se não, não faz não, porque interfere na biodisponibilidade do clopidogrel, tá? Mas assim, se tá lá com dor refratária, você não vai deixar o paciente com dor, porque isso aumenta o consumo de oxigênio no miocárdio, não é nem humano deixar o paciente com dor, tá? Mas em geral, o tratamento todo, igual a gente falou, medicamentoso, beta-block, por exemplo, que vai diminuir a frequência cardíaca, então tende a diminuir a angina, né? E mesmo o tridil, o nitrato, vai resolver. Se não, vai ser a morfina, uma ampola de 10 mg, dilui em 9 ml de soro fisiológico, faz 2 a 4 ml, que corresponde a 2 a 4 mg, EV de 15 em 15 minutos até o controle da dor. Controlou, você passa essa mesma dose, 2 a 4 ml, de 4 em 4 ou 6 em 6, e lembrando que ela interfere na biodisponibilidade do clopidogrel, por isso que a gente não passa igual era alguns anos atrás, tá? Passa só nos casos refratários, viu? Outra questão, lembrar que você pediu hemograma lá atrás, se a hemoglobina tiver menor que 8, ou entre 8 e 10, com instabilidade hemodinâmica ou isquemia miocárdica persistente,
ou seja, o paciente está com dor precordial lá, você vai fazer sim 300 ml de concentrado de hemácia em caráter de urgência, tá? Agora é maior que 10, ou então entre 8 e 10 e não tem estabilidade hemodinâmica ou isquemia miocárdica persistente, ou seja, não está doendo, aí é questionável, tá? Mas é sempre pensar em fazer concentrado de hemácia nessas duas situações. Hemoglobina menor que 8 ou entre 8 e 10 com instabilidade e isquemia miocárdica persistente, tá? Após todo o tratamento medicamentoso, você vai avaliar a necessidade de um CAT na urgência, tá? Uma angiocoronariografia nas primeiras 24 horas. Alguns falam 3 horas quando é imediato e 24 quando é precoce, tá? Então você vai avaliar isso. E você vai pedir o CAT imediato se tiver choque cardiogênico, insuficiência cardíaca refratária, angina persistente, regurgitação mitral nova e arritmias ventriculares sustentadas. Tem um desses 5 aqui, aí não tem dúvida não. Pede CAT imediatamente, tá? Então, infarto supraangina instável, você vai ter que pedir o CAT no paciente que tem essa complicação, senão ele morre mesmo, tá? Então, lembrar disso aqui. Se não tem aquelas 5 indicações aqui, né, que eu falei, aí você vai avaliar a angiocoronografia, a necessidade de ser precoce ou não, fazendo escolhas de estratificação de riscos. Os mais comuns são TIMI, RISC e o GRACE. De longe, o TIMI é mais comumente utilizado, que é isso aqui. Se tiver elevação de enzimas cardíacas, idade maior que 65, 3 fatores de risco para coronariopatia, vou falar quais são os fatores. Estenose coronariana maior ou igual a 50%, alteração do segmento ST na admissão, 2 episódios de angina nas últimas 24 horas e uso prévio de AS, e esses são os fatores de risco. Paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, tabagista ou história familiar de doença arterial coronariana precoce, né, em pessoas com menos de 50 anos. Se tiver 3 desses fatores de risco, vai pontuar como 1 e vocês vão dividir o score de 0 a 2, risco baixo. Muitas vezes a gente opta só pelo tratamento medicamentoso, às vezes libera para terminar, acompanhar isso ambulatorial depois de alguns dias de internação. Risco intermediário, então às vezes a gente pede, né, um cateterismo lá para no final da internação. Muitas vezes você já admitiu para cardiologia, né, você já tirou o paciente do risco. E o score alto, 5 a 7, é você mesmo que está de plantão, que recebe o paciente. Aí você vai ligar para o hemodinamicista e pedir o CAT precoce, a angiocoronariografia, tá bom? Então é isso, pessoal. Bom estar aqui, bons estudos, bom plantão e até o próximo vídeo.